Boa tarde, estamos muito felizes em voltar com o Checkmate, agora aqui na TV BV. Pretendemos dar um novo tempero ao seu almoço, com esse talk show discutindo cultura, política, economia, enfim, todos os assuntos de seu interesse. Nosso primeiro convidado é um homem preocupado com o futuro de Santa Catarina. Prefeito pela terceira vez de Joinville, a maior cidade do estado, Luiz Henrique da Silveira conseguiu investir na cultura, fazendo realidade a parceria da iniciativa privada ao poder público e já se coloca como candidato ao governo estadual nas próximas eleições. O novo Checkmate começa agora. Fique conosco. Estamos de volta com o Checkmate, aqui na TV BV, pela primeira vez. Doutor Prefeito, pela terceira vez de Joinville, doutor Luiz Henrique da Silveira, obrigado por estar aqui nessa primeira participação nossa na TV BV, no primeiro Checkmate da TV BV. E obrigado lá, José Laudelino Tardar, nosso coordenador do curso de jornalismo e turismo da Unisul. Obrigado pela participação aqui também. Prefeito, o senhor colocou essa semana que seria candidato ao governo nas próximas eleições pelo PMDB. Eu gostaria de saber do senhor, é muito difícil reorganizar o PMDB? O PMDB está desorganizado pelo Estado? Como é que vai ser esse trabalho daqui por diante? Bom, Marcelo, em primeiro lugar eu queria dizer que para mim é um privilégio estar aqui na ilha, estar aqui na Barriga Verde. E ainda hoje eu participava de um debate aqui e eu recordava meus tempos de garoto, quando o papai era timoneiro do Aldo Luz e nós ficávamos ali no Cauê, porque atracado no porto, torcendo pelo nosso Aldo Luz nas regatas famosas com Riachuelo e Martinelli. Bom, o PMDB tem aqui em Santa Catarina hoje um vértice, quer dizer, tem um objetivo. E o objetivo é eleger o governador do estado, o vice-governador, eleger os senadores e os deputados federais e estaduais da sua sigla e das siglas que se coligarem conosco. Então, essa vontade, que é uma vontade coletiva, está conduzindo o partido a uma unidade fantástica, como o nosso partido nunca teve. Por outro lado, nós estamos encontrando uma grande receptividade dentre aqueles parceiros que nós entendemos que devam integrar essa nossa coligação, repetindo aquilo que fizemos em Joinville. No caso do PSDB, do PDT, do PPS, do PSB, do PSC, do PSL, do PL. Ou seja, nós queremos conformar uma grande coligação para a defesa das teses que nós defendemos de reestruturação do Estado, rumo à descentralização e à municipalização. Nós queremos um Estado ágil e um município forte. E é isso que nós estamos propondo, uma reengenharia das estruturas do governo do Estado. Mas, prefeito, aqui entre nós, só estamos nós aqui, o Paulo Afonso é nós ou não é? O povo. O Paulo Afonso é ou não é um calcanhar de Aquiles no partido ainda? Ou não é? Não, não é. Porque nós temos hoje o MDB, nessa eleição, um Aquiles sem calcanhar. Tá? Porque o Paulo Afonso tem os seus passos, tem os seus apoiadores. Tá? Ninguém vai desconhecer que ele é uma liderança que tem força dentro do PMDB. Ele exerce uma forte liderança dentro do PMDB. Agora o candidato sou eu. E o povo de Santa Catarina, sendo eu candidato, vai julgar a minha biografia, vai julgar as minhas propostas. E, aliás, eu espero que essa eleição seja semelhante à de Joinville. Ao invés de entrar em critérios pessoais, que se discuta efetivamente um modelo eficaz para Santa Catarina, porque nós vivemos hoje um fenômeno terrível, o fenômeno da litoralização do Estado.
E as pessoas não querem mais ficar no As interior. pessoas não votam mais no partido e votam nas pessoas, você está dizendo isso? Não, pelo contrário, eu acho que, tanto que o PMDB é a minha base de estruturação, que é uma legenda forte, tem 114 prefeitos, tem quase 1.000 vereadores. O que eu quero dizer é que alguém vai emblematizar toda essa força. E no momento quem está emblematizando isso sou eu. Agora, o prefeito, emblematizar a força, o PMDB teve duas passagens no governo caracterizadas por escândalo. A primeira culminou com a prisão de um engenheiro. A segunda foi o escândalo da letra. Você não acha um desafio muito grande que essa imagem negativa do PMDB possa pesar na sua candidatura? Não, porque, em primeiro lugar, não foi só o MDB que teve problemas. Outros partidos e outros governos também tiveram. E eu não vou ficar aqui citando, porque eu não faço política nessa linha do jacuzzi, né? Eu faço política construtivamente. Agora, o que vai ser julgado é uma proposta que eu tenho, revolucionária para o Estado de Santa Catarina e o meu passado. Essa proposta de reestruturação do Estado, com ênfase na descentralização, com ênfase na municipalização e visando ao reequilíbrio econômico do Estado. Ou seja, a defesa do modelo catarinense que está se esvaindo. Ainda no domingo passado eu escrevi no Jornal Notícia um artigo chamado A Litoralização de Santa Catarina. São José está inchando, Joinville está inchando, Itapema está inchando, Florianópolis está inchando, Camboriú está inchando. Por quê? Porque o agricultor está virando peão na cidade do litoral. O agricultor do interior está virando lavador de carros. A solução isso é criar políticas de descentralização do Estado. Exemplo, que contemplem com incentivos fiscais que o Estado tem, as regiões menos desenvolvidas para que se possa reequilibrar. Porque Santa Catarina se destaca até pelos seus municípios terem, Joinville, a maior cidade, tem 420 mil habitantes. Né? E você vê, tinha 140 quando eu era prefeito no meu primeiro mandato há 20 anos. Quer dizer, isso não é saudável. O crescimento nessa velocidade não é saudável, nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum. Acabamos tendo o risco de acontecer o que aconteceu nos grandes centros. Nós temos o nosso rio poluído lá. O rio Cachoeira está poluído. Poluído por quê? Pela descarga nossa de cada instante. E por que a descarga nossa de cada instante vai para o rio? Por falta de saneamento. Agora, por falta de investimento. Por quê? Porque houve um crescimento vertiginoso em poucos anos que não há investimento que acompanhe. Agora, prefeito, o crescimento das cidades, das áreas urbanas, decorre de 15% menos de pessoal na área rural. Mas isso não é só de Santa Catarina, isso é um problema da política agrícola do Brasil. Agora, como equacionar um problema de um Estado que iniciou o século com pequenos e médios municípios e que sofre o efeito nocivo de uma péssima política agrícola brasileira? Só uma mágica pode resolver esse problema. Não é mágica, não. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós estamos restaurando a agricultura em Joinville. De que forma? De que forma? Um programa de profissionalização, com programas de diversificação agrícola, porque o que acontece é o seguinte, tem modelos que estão exauridos. Por exemplo, certas culturas que você não vai competir com o cerrado do Mato Grosso, ou da Bahia, ou do Maranhão. Então você tem que diversificar. E nós diversificamos. Nós, por exemplo, estamos difundindo em Joinville a floricultura. Eu viajei pelo mundo e o agricultor mais rico em todo o mundo é o que planta flores. Hoje em Joinville nós temos até um mercado regional de flores. Nós estamos difundindo, por exemplo, a hidroponia, que é fantástica como ela está crescendo no município. Quer dizer, de repente, dentro de um estúdio como esse, você pode produzir, como tem um agricultor que eu conheço, produz e entrega por dia 1.200 cabeças de alface.
dentro, debaixo do telhado. Você tem a técnica da plasticultura, você tem que disseminar a plasticultura, Que garante uma efetividade na produção em qualquer clima. Você tem a regeneração da cultura do arroz. A cultura do arroz nossa aqui, do arroz irrigado, de pequena propriedade, perdeu competitividade com o arroz de longas extensões do Mato Grosso. Agora, se você associa o peixe ao arroz e cria a risipicicultura, você dá escala econômica para o arroz e cria um segundo valor econômico para o agricultor, que é a criação de peixe nas arrozeiras. Agora, prefeito, deixando um pouco a agricultura de lado, como é que o senhor pretende implantar as sementes da reunificação do partido? Porque o PMDB é um arquipélago em Santa Catarina, várias ilhas. Agora, como reunificar essas ilhas de forma a buscar apoio único para a sua candidatura? Olha, eu diria que o meu nome já reunificou todos. E não só os companheiros que estão militando no MDB, mas aqueles que saíram chateados, que estão voltando. E possíveis coligações, prefeito? Eu já falei, eu defendo, estou trabalhando e acredito que nós vamos caminhar numa grande coligação com o PMDB, com o PSDB, com o PDT, com o PPS, com o PSD, com o PL. Quer dizer, nós já temos com o PSC uma grande conformação Você já começou agora a fazer as reuniões Eu comecei já lá atrás, porque eu fiz em Joinville essa coligação. Eu dei ao PSDB a vice-prefeitura, o vice-prefeito é do PSDB. Então eu já pratiquei. Eu, quando chego no partido, eu tenho credibilidade, porque o PPS em Joinville se coligou comigo, elegeu o vereador. Porque o PDT se coligou comigo, não tinha vereador, elegeu o vereador. Quer dizer, todos tiveram o mesmo tratamento na campanha. Agora, e é com essa credibilidade que nós estamos conversando. Agora, prefeito, para quem já recebeu 86 milhões de Fernando Henrique Cardoso, mais 4 milhões agora da Infraero, o senhor deve ter comunicado ao Fernando Henrique Cardoso essa coligação com o PSDB, esse apoio para o seu governo. Mas como é que ficam os outros partidos de sustentação? PFL em Santa Catarina, por exemplo. Fernando Henrique vai embarcar, vai apoiar o seu, vai apoiar a sua candidatura ou terá que entrar no palanque dos perdeu a mim para reeleger? Prefeito, o senhor vai responder isso na volta dos comerciais. Daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o Cheque Mate, hoje aqui na TV BV e com o prefeito de Joinville, Luiz Henrique da Silveira. Prefeito, antes de sairmos para o intervalo, o Sardá me perguntou qual o palanque que o Fernando Henrique iria subir se viesse a Santa Catarina nas próximas eleições, do PFL ou do PMDB? Eu acho que ele não vai subir em palanque nenhum. Aliás, na última eleição, ele como candidato não subiu em nenhum palanque. Agora que ele não é candidato, está encerrando seu mandato, acredito que ele vai se comportar como magistrado na eleição. Aliás, eu gostaria de recordar um fato histórico. Estava muito complicada a vinda do Fernando Henrique a Santa Catarina, porque os aliados a sua candidatura em Brasília, eram adversários aqui. E eu resolvi o problema. O Centro Eventos Carl Hans era para ser inaugurado em setembro, eu antecipei a inauguração para 26 de junho, para que ele pudesse ter o palanque com todos os seus aliados, sem ter que passar por essa dificuldade posteriormente. Mas você se dá muito bem com o governador Esperidião Amin. Agora, na comemoração do Sesc Centenário de Joinville, o senhor por várias vezes esteve em várias solenidades com o governador e o senhor tem um bom diálogo com ele. Adversário político não é inimigo, nem deve ser. Aliás, eu nunca fiz política no campo pessoal, e nem jamais vou fazer. E evidentemente que o que eu defendo é uma política desse nível, civilizada. Você aprendeu com o Tancredo Neves. E além disso, eu sou prefeito, eu sou prefeito e eu tenho que ter um relacionamento com o governador, se não de caráter político, mas de caráter administrativo. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Por outro lado, eu faço política para elevar o nível e não para reduzir. Prefeito, agora eu vou falar um pouco sobre o prefeito. Só uma complementação. Com essa amizade que o senhor tem com o Fernando Henrique, uma aproximação que é inegável,
com certos setores do PFL. Vamos que se abrevie uma reforma política partidária no Brasil, né? Em que essa aproximação com o Fernando Henrique possa lhe ensejar um acesso a um partido decorrente do PSDB junto com a parte do PMDB. O senhor admite essa possibilidade de estar com o Fernando Henrique no novo partido? Olha, eu acho que os últimos acontecimentos políticos aproximaram muito o PMDB do PSDB. Por sinal, eu ainda há pouco, nessa manhã, eu dava uma palestra sobre política e eu dizia que nós fizemos na Constituinte muita coisa que deveria ser o contrário do que vinham fazendo os detentores do regime autoritário. Então, os detentores do regime autoritário, o que fizeram? Tem 13 partidos, pá, acabaram, vão fazer só 2. Aí o que é que nós fizemos? Em vez de pluripartidarismo, vai ter multipartidarismo. E permitimos a criação desse mundo de partidos. Eu acho que no Brasil deveriam caber, no máximo, 4 partidos. Um partido de esquerda, um partido de direita, um partido de centro-direita e um partido de centro-esquerda. E, evidentemente, o PMDB está no centro-esquerda, como acho que o PSDB também está no centro-esquerda. De modo que a aglutinação, se ocorrer no futuro, ela é uma consequência natural. Por que não? Eu já fui líder da Câmara, líder do Senado. Eu era o líder no Congresso, ele o vice-líder. E operamos juntos e fomos companheiros do mesmo partido. Aliás, o Fernando Henrique teve uma participação extraordinária na luta contra o autoritarismo. Aquele documento Esperança e Mudança, que era a cartilha ideológica do antigo MDB, foi praticamente escrito por ele, pelo VFOR. O senhor acredita numa divisão ideológica no Brasil? Quer dizer, não é possível que haja motivo, interesse político para botar PFLista junto com PCDBista, com PMDBista na mesma canoa? Eu acho que essa algarávia, ela resulta do sistema que está aí. Nós precisamos de uma reforma política de profundidade. As pessoas não votam no partido. As pessoas votam nas pessoas. Porque os partidos também não expressam o ideário ideológico. Não expressam, é o que eu acho. Às vezes o partido seguia mais pelo diário oficial do que propriamente pelo partido, pelo programa partidário. E eu acho que nós só vamos chegar a isso com o voto distrital. Porque no voto distrital, a gente não vota no Marcelo, nem no Sardá, a gente vota no partido. E o parlamentarismo. Tudo isso que está acontecendo também na Câmara, viu, Sardá? O parlamentarismo é regime superior. Está acontecendo na Câmara, no Senado, com o doutor Antônio Carlos Magalhães, também enfeita um pouco esse voto para a pessoa. Quer dizer, as pessoas começam a olhar e falar assim, não, eu não vou colocar meu voto mais para o fulano, nem para o ciclano, e vão começar a escolher outras pessoas. Né? Isso dificulta muito. Na verdade, até respondendo ao que o Sardá falou também, o parlamentarismo e o voto distrital são 2 instituições políticas superiores. Se você olha o mundo desenvolvido todo, e ele, com raríssimas exceções, a única exceção são os Estados Unidos, que tem um regime presidencialista, do qual nós, por cacuete, copiamos um arremedo. Né? Os países desenvolvidos todos são parlamentaristas e os deputados são eleitos, seus representantes, pelo sistema distrital. Eu queria pegar mais o lado prefeito também do Luiz Henrique. E o que o senhor acha hoje da questão da lei de responsabilidade fiscal? Eu acho que a lei é ótima, excelente, certo? O único problema aqui... Como é que está a administração de Joinville hoje em relação à lei? Perfeito, tá tudo paguinho, tudo tranquilo, sem problema. O problema que tem a lei são certos exageros. Por exemplo, de 4 em 4 meses o prefeito tem que ir à Câmara, certo? Prestar contas aos vereadores, que seria normal, mas também ao Ministério Público. Quer dizer, o promotor vai lá na Câmara, junto com os vereadores, e o prefeito tem que prestar contas aos vereadores e ao Ministério Público. De 4 em 4 meses. Esse, por exemplo, é um exagero. Por que exagero que o senhor acha? O senhor acha que não há necessidade dessa exposição? Eu acho que o prefeito
deve prestar contas ao Poder Legislativo, que é o Poder Fiscalizador, mas nunca ao Ministério Público. Ao Ministério Público, a necessidade. Acho que sem devido. É no regime constitucional, sem Agora, devido. um país acostumado... Agora, a lei, nós participamos, o senhor estava lá, daquele encontro de prefeitos que teve em Camboriú, né? E o próprio Salomão Rivas, na mesa que o senhor estava presidindo, o Salomão Rivas colocou que o próprio Tribunal de Contas tem ainda diversas divergências e pensamentos em relação à lei. Né? Tem tribunais de contas, não é o nosso, que tem dificuldade de cumprir a lei, as contas não estão ajustadas. O próprio governo federal tem órgãos que vão ter dificuldades em cumprir a lei. O que faltou à lei é um pouco de período de adaptação. Ou seja, ela tinha que estabelecer alguns períodos de vacatio legis para se começar a aplicá-la. Mas ela começou, agora vai embora. Eu apoio a lei tranquilamente, entendeu? Mas o senhor acha que essa lei procura equacionar um problema que dificulta a própria moralização do poder? Por exemplo, o poder é fiscalizado pelo próprio poder. Tribunal de Contas, quem integra o Tribunal de Contas? Pessoas designadas pelo próprio poder. O senhor acha que deveria mudar essa configuração do poder fiscalizador no Brasil? Já mudou, né? Não, o tribunal continua a mesma coisa? Não, já mudou, já houve uma mudança de qualidade. Hoje o tribunal já nomeia pessoas eleitas pela Assembleia, entendeu? Já houve uma mudança. Não é mais aquela coisa Mas imperial. você fazer parte do jogo político. Sei. Mas é a coisa imperial. E hoje o Tribunal de Contas tem, e o caso aqui do nosso Tribunal do Estado, tem uma massa crítica excelente de técnicos. E também o conselheiro não pode contrariar, entendeu? Os pareceres técnicos quando são evidentes que houve casos de corrupção, que houve casos de desvio, que houve casos de malversação do dinheiro público. De modo geral, o Tribunal de Contas de Santa Catarina está funcionando bem. Nos últimos anos. Prefeito, uma das coisas que eu mais admiro na sua administração em Joinville é a participação efetiva da iniciativa privada dentro do processo da administração pública, né? Eu queria que eu falasse um pouco disso. Como é que isso ocorre? Como é que foi chamar a participação da iniciativa privada e eles efetivamente participarem com dinheiro, comprando, fazendo coisas? Porque o que a gente vê é uma participação até em outras cidades até mascarada nesse sentido. Veja bem, a eficiência de uma cidade não pode ser de um setor, ela tem que ser do sistema. Então, eu opero o governo de Joinville na busca da eficiência sistêmica. Não adianta ter uma Embraco, que é a única empresa brasileira que é líder do seu setor em todo o mundo, que detém hoje 25% do mercado mundial e 38% do mercado norte-americano. Quer dizer, de cada 10 geladeiras fabricadas nos Estados Unidos, em 4 delas tem um compressor da Embraco fabricado em Joinville. Então não adianta ter a Embraco se o telefone não funciona, se o porto não funciona, se as ruas estão esburacadas, se as escolas são ruins, se não tem saneamento, por aí fora. Então, e o que era comum nesse país? Era, de um lado, os empresários falando mal dos políticos e, de outro lado, os políticos falando mal dos empresários. O que eu fiz em Joinville? Eu fiz uma coisa revolucionária. Eu criei um conselho, Desenville. Conselho de Desenvolvimento de Joinville. O que faz esse conselho? Esse conselho formula as políticas de desenvolvimento e geração de emprego e renda. Ele não opina, não. Ele não dá sugestões, não. Esse conselho elabora as propostas que o governo manda para a Câmara Municipal. Que deveria ser a CODESP em nível estadual. Ele elabora essas normas, entendeu? Então, surgiu do Desenville uma grande interação entre o governo municipal e o setor empresarial. E aí se autossuprindo de deficiências. Entendeu? Se autossuprindo de deficiências. E como é que E o que isso? acontece? Reuniões periódicas? Reunião mensal, durante uma tarde inteira, com pauta previamente discutida, estabelecida, se discute os problemas.
Nós vamos ter agora lá a ordem de serviço para o novo aeroporto, em que a Infraero vai entrar com 70%, a Prefeitura vai entrar com 30%. Isso foi uma luta que se feriu dentro de Dezenville. Nós temos uma política de economia de água, de racionalização. Os novos prédios só podem ser construídos usando equipamentos que racionalizem o uso da água. Prefeito, E por aí afora. acho que o Marcelo quis perguntar o seguinte: não é fácil sensibilizar empresário a investir no social, na cultura de uma cidade. Como é que o senhor conseguiu esse sucesso? Em primeiro lugar, com credibilidade. As pessoas sabem que não tem roubalheira no governo. Isso é a coisa mais importante do mundo. Né? Em segundo lugar, através do Dezenville, a gente despertou a consciência de que juntos nós podemos resolver os problemas. O Centro Eventos, por exemplo, foi investido nele 8 milhões e sem um tostão do governo. Recursos arrecadados via Lei Rouanet dos empresários como dedução do imposto de renda a pagar. Perfeito, nós A vamos, Escola Bolshoi está tendo uma grande participação também dos empresários. nós vamos ter que dar uma paradinha. Já voltamos já já com o Checkmate. Estamos de volta com o Checkmate, primeiro programa aqui na TV BV. Se você quiser participar, mande sua pergunta, seu questionamento, mande a sua participação e até indicações de quem que você quiser ver aqui no Checkmate sendo entrevistado. No checkmate@tvbv.com.br. checkmate@tvbv.com.br. É sem hífen, não é igual do jogo que é sem acento, é sem hífen. Eu tenho outros e-mails aqui de algumas pessoas que eu queria agradecer, que mandou falando dessa volta do Checkmate aqui na TV BV, né, do Edson Fraga, meu amigo, do Ricardo Medeiros, que mandou um e-mail da França, ficou sabendo do Checkmate aqui na França, a Rosa Estrela, também da FenaSoft, nossa amiga, né, Sardar? Amiga Rosa Estrela. E tem uma pergunta aqui. É Rosa já. e Estrela, hein? Rosa Estrela. Não, Você já. vê que privilégio, ela ao mesmo tempo rosa, a rainha das flores e estrela. E é uma bonita Que mulher. traduz luz. Deve ser fantástica. Fantástico. Temos aqui uma pergunta já, prefeito, para o senhor, do Henrique Rios Martins, aqui de Florianópolis. Ele está perguntando qual a atenção que a Prefeitura de Joinville tem dado às pessoas portadoras de deficiências com relação à adaptação de espaços e logradouros públicos no tocante às barreiras arquitetônicas. Numa eventual vitória ao governo do Estado, como o senhor enfrentará essa questão no resto de Santa Catarina? Bom, Interessante. lá em Joinville nós inauguramos o transporte eficiente, acredito que tem aqui na capital também, que é um sistema de ônibus feito exclusivamente para o portador de deficiência física. E nós chamamos de transporte eficiente porque eu não creio que exista alguém deficiente. Claro, nós todos somos mais eficientes numa coisa e deficientes noutra. Se me derem aqui uma tela e um pincel, eu não vou pintar porcaria nenhuma. Se me derem um violão, não vou tocar porcaria nenhuma. Se me derem um computador, eu vou escrever um artigo, uma crônica. Mas o microfone seria diferente. É verdade também. É verdade também. Então, nós temos vários exemplos. O Centro Eventos, por exemplo, ele é todo feito com rampas para permitir o acesso ao deficiente físico. E assim nós estamos cuidando em todos os prédios públicos, as construções da prefeitura, que tenham as dependências adaptadas para os deficientes físicos. Por exemplo, banheiros mais largos, para permitir que o deficiente paraplégico, por exemplo, o tetraplégico, possa entrar com a sua cadeira e assim por diante. Agora, prefeito, para os deficientes e eficientes e para a felicidade de Joinvilense e Santa Catarina, o senhor acabou descobrindo que cultura também dá voto. Porque o senhor está investindo muito em cultura. Quando é que deu o start dessa sensibilidade, dessa consciência primorosa que chegou a trazer o Balé Bolshoi para Santa Catarina? Bom, é muito antiga a minha convicção de que uma cidade sem cultura é um depósito de gente sem futuro. A cultura é a base de tudo. Nenhuma civilização se fez
porque foi mais forte militarmente, porque teve mais poder bélico. As nações que se fizeram líderes do mundo através da história foram nações que tiveram forte raiz cultural. O maior exemplo é o da Grécia. Roma invadiu a Grécia, dominou Atenas, dominou Esparta. E o que aconteceu com Roma? Roma abeberou-se da cultura grega. Houve um processo de aculturação. A cultura grega era tão forte que os romanos levaram os valores gregos para a Península Itálica. Ensinamentos milenários. Então, e nós desenvolvemos um trabalho forte no desenvolvimento da cultura. E a iniciativa privada teve uma participação importante. Nós temos um empresariado que, isso é uma característica em geral do empresariado de Santa Catarina como um todo, inclusive daqui de Florianópolis. Por exemplo, eu fiz lá um painel, um mural do Juarez Machado, que na minha opinião, depois do Portinari da Pampulha, é o mais importante mural em cerâmica do país, que foi custeado pela Porto Belo. A Porto Belo deu todos os azulejos, fez... Isso em Joinville? Aqui em Tijucas. A Porto Belo. Porto Belo de Tijucas. Ave César Gomes. Né? Nós temos tido a participação de empresários de outras regiões, por exemplo, o Vanderweg de Jaraguá, ajuda a escola Será que vão Bolshoi. precisar trazer Juarez para Florianópolis ou mandar Assis para Joinville para fazer um igual aqui? Eu acho que nem uma coisa nem outra. Lá nós estabelecemos prioridade à cultura. Acabamos agora de inaugurar um monumento ao Sérgio Centenário, que uma obra belíssima do arquiteto César Dobler. E nós entendemos que o processo cultural é que enriquece a cidade. Nós estamos investindo muito na qualidade de vida. Como é que é o trabalho de popularização da cultura, vamos dizer assim, nos bairros? Tem um trabalho efetivo da prefeitura nesse sentido? Principalmente nos bairros Uma coisa mais muito comum é você dizer, não jogue lixo no chão, mas você tem que dar lixeira. Tá? Então, nós dizemos, nós queremos que esse movimento cultural, movimento da música, do teatro, da dança, da literatura, das artes plásticas, caminhe na direção dos bairros. Mas você tem que dar meios para isso. O que é que nós fizemos? Nós estamos construindo centro de eventos nas escolas dos bairros, abertos à comunidade. Já inauguramos 13. Esse ano vamos fazer mais 12. Quantos são necessários para cobrir o município? Nós temos praticamente 50 escolas de maior dimensão. Mas com esses 13 aqui... Mas o que nós se já faz temos com esse centro de eventos? A centro de eventos escola serve prepara... para a disseminação do ensino da arte, da dança, da música, do teatro, das artes plásticas e também para a difusão do esporte. Agora, nisso aí, a nossa cultura, a nossa arte brasileira é discriminatória, até porque a sociedade vive discriminação. Agora, o Balé Bolshoi, por exemplo, reúne pessoas de baixíssima renda e consegue revelar talentos fantásticos. Como é que se consegue em Joinville diferenciar dessa cultura brasileira? Bom, em primeiro lugar, a escola do teatro Bolshoi não é uma grife, mas lá os russos, faz lá, nós mais ou menos mandamos as apostilhas e tal, não é nada disso. Os professores são russos, é o mesmo rigor, é a mesma disciplina, é a mesma técnica, é o mesmo esmero. Bom, e o que os russos exigiram? Não sei se os telespectadores sabem, a escola do Teatro Bolshoi começou no orfanato. O czar Pedro Grande criou essa escola dentro do orfanato. Quer dizer, foram os órfãos, pobres, miseráveis, que foram transformados em bailarinos. Então, seguindo a mesma filosofia, nós, dos 210 alunos, fizemos com que 160
fossem crianças pobres da periferia. Como é que são escolhidas essas crianças? Selecionados dentre 57 mil alunos. E aí é que foi... Olho clínico. Aí é que foi... Não, é o seguinte, foi um processo seletivo que começou em cada escola. Em cada escola se tirou um grupo que tinha mais potencial, segundo as diretrizes do Bolshoi. Depois resultou um grupo de 800. Esse grupo de 800 foi reunido no Centro Eventos. Sem cobrar R$100 pela inscrição. Nada. E foi examinado um por um, e desse aí então houve a peneira. De modo que as crianças que estudam no Bolshoi são crianças bonitas, são crianças rígidas, são crianças sadias, e são crianças que já têm uma pré-inclinação para a dança. Quer dizer que tem filha de lavadeira, filha de pedreiro, tem... Eu vou dar um exemplo. Mais longe, prefeito. Eu vou dar um Tem exemplo. um acompanhamento dessas crianças, porque, lógico, elas vão para o balé, vão treinar, mas elas voltam para casa e de repente moram num barraco, num Acontece lugar. isso. Sim. Elas Tem um recebem. acompanhamento desse processo das crianças, Olha, da elas- família, do tratamento da família. Total, integração total. Tem um acompanhamento, porque não adianta ensinar a criança aqui se ela se deseduca em casa. Sim. Tá? Mal Agora, alimentar. ele falou em lavadeira. Eu não sei se vocês viram na televisão o espetáculo do dia 9 de março, em que se apresentou a escola e se apresentaram solistas famosos do Bolshoi. E a primeira bailarina do Bolshoi, a Nina Speranskaya, que lá na Rússia é mais conhecida do que a Fernanda Montenegro é aqui, no Brasil, ela encerrou a sua carreira em Joinville, quebrando uma longa tradição do Bolshoi. E aí o que aconteceu? Quando ela foi dar o bis, surgiu lá do fundo do palco uma criança de 8 anos, dançando igual a ela, ou semelhantemente a ela. Essa menina é filha de uma lavadeira, mora numa casa muito pobre, entendeu? E dentre 80 alunas do Bolshoi, foi feita uma peneira e ela revelou-se uma futura grande dama da dança. Então, a Escola do Teatro Bolshoi digamos assim, é uma grande clonagem de Mafia Ladies. Tá? Quer dizer, você vai transformar crianças pobres, que teriam certamente poucos horizontes na vida, em grandes artistas Agora, prefeito, o internacionais. Bolshoi é muito pouco com a pobreza tão acentuada como a brasileira. O que Joinville tem complementado para revitalizar o tecido social da região? Por exemplo, não temos favela. Nesse governo passado, nós construímos 4.509 casas. Mas tem bairros muito pobres lá. Não temos favela. Você pode ter pobreza. Você tem a casa com a rua, com a água encanada, com a luz. Mas não temos favela em Joinville. Entendeu? Porque nós atuamos em não permitir invasões, nós atuamos em relocar as invasões realizadas para conjuntos habitacionais adequados. E nós investimos muito na habitação popular, principalmente nos loteamentos populares. Então, isso é uma marca. Nós temos, eu me lembro que quando eu era ministro, eu fui a Cuba e fui recebido pelo presidente Fidel Castro. A coisa que ele mais divulgava, na conversa dele ele falou umas 5 vezes disso, e qual ele mais se gabava, era que em Cuba, de cada 1.000 crianças que nasciam, morriam apenas 18 após 1 ano de vida. Em Joinville, morrem 10 crianças após 1 ano de vida. Vou ter que A interromper média o senhor. brasileira é 36. Tem que interromper o senhor de novo. Nós estamos nos nossos comerciais, daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o Cheque Mate, hoje com o prefeito de Joinville, Luiz Henrique da Silveira. Eu tenho aqui algumas dicas de sites para você que queira conhecer um pouco mais de Joinville. É o www.festivaldedança.com.br, que você vai poder conhecer um pouco mais do que o prefeito de Joinville estava falando agora do Balé Bolshoi. www.netville.com.br/Joinville.
e www.ovizinho.com.br. Eu achei muito interessante esse site porque é um site de jornais de bairros lá de Joinville. Prefeito, nós estávamos falando do balé Bolshoi, o senhor estava colocando até o trabalho social que o balé proporciona e que a prefeitura também proporciona. Eu queria saber, o destino cultural de Joinville é um destino de futuro turístico também para Joinville? Também, e muito principalmente. Quer dizer, nós estamos querendo nos habilitar ao grande destino de turismo cultural do Estado e, se possível, da região. Nós jamais poderemos querer disputar com Florianópolis, por exemplo, o destino de turismo de praia, né? Então nós temos que buscar a nossa vocação. E o que nós estamos desenvolvendo é uma força no turismo cultural. Quer dizer, você vai a Paris, você vai menos para comprar na livraria, na Galeria Lafayette, e vai mais para ir no Museu Rodin, no Louvre, para ir na Ópera de Paris. Quer dizer, Paris tem 60 milhões de habitantes, a França, e recebe 60 milhões de turismo por ano. É um dos maiores destinos turísticos do mundo. E a base desse turismo é o turismo cultural. Agora, prefeito, uma pergunta é o seguinte, é que o turismo vai movimentar esse ano 2 bilhões de pessoas, 1 trilhão de dólares. Agora, nós estamos, Santa Catarina, muito aquém da realidade mundial. Por que com essas belezas naturais não conseguimos atrair pelo menos uma pequena fatia desse turismo mundial? Qual é a causa disso? Eu acho que nós temos, eu, por exemplo, defendo uma prioridade total aos serviços. Um novo modelo econômico que turismo de negócios, turismo de negócios, turismo esportivo, turismo cultural, principalmente. O Centro Eventos, o que é? Por que o Centro Eventos se diferencia de tudo que existe no Brasil e na América Latina? É a única arena de multiuso do Brasil e da América Latina. Quer dizer, esse é um conceito que os americanos criaram. Aliás, o arquiteto que criou, Bill Marshall, quando transformou o Madison Square Garden numa arena de multiuso, trabalhou no Centro Eventos. Então, foi um dos arquitetos do Centro Eventos. Bom, esse conceito, ele procura otimizar numa mesma casa a realização de espetáculos culturais, esportivos, congressos, convenções, feiras, etc. Então, o Centro Eventos é um canivete suíço. Quantos visitantes Joinville recebe por mês? Olha, eu vou falar... Existe temporada? Eu vou falar... Joinville existe temporada? Existe. Nós estamos querendo quebrar a sazonalidade. Mas eu vou dizer os dados do Centro Eventos. O Centro Eventos foi inaugurado em 26 de junho de 1998. Portanto, nós estamos em 2001, em março. O Centro Eventos tem 2 anos e 9 meses. 2 anos e 9 meses. Passaram por ali cerca de 760 mil pessoas. A cidade tem 430 mil habitantes. Em 146 eventos já realizados. Ali nós tivemos Liga Mundial de Voleibol, ali nós tivemos Copa América de Futebol de Salão, ali nós tivemos Congresso Nacional da OAB. É turismo de negócio. Turismo de negócio e cultural. Tivemos Congresso da OAB, tivemos Congresso dos Empresários, Nacional dos Empresários, tivemos Congresso Sul-Americano dos Vereadores. Para uma cidade de 400 mil pessoas, 25 mil visitantes por mês é pouco. Como é que pretende incrementar isso? Mas eu acho que nós recebemos muito mais que isso. Eu vou lhe dizer, 750 mil pessoas em 3 anos, mas isso passaram pelo Centro Eventos. Você tem que ver que nós temos a Lira, que realiza espetáculos, nós temos os hotéis, que realizam congressos e convenções, pequenos congressos e convenções, nós temos... O Parque Industrial ajuda bastante, trazer executivos, etc. Ajuda bastante esse tempo. Só no Festival de Dança passam pelo Centro Eventos cerca de 100 mil pessoas. Mas Joinville não tem, assim, não trabalha com informação no turismo. A prova é que o senhor não tem dado estatístico para dizer que recebemos tanto. Não. Se nós que isso é imprescindível para planejamento turístico da cidade. Eu não tenho porque procurei não me informar. Mas o Convention Bureau tem.
Nós temos o Convention Bureau, que é um órgão do trade turístico, e ele tem exatamente quantas pessoas passaram pelos hotéis, entendeu? Se bem que isso é muito difícil de dimensionar, que a pessoa vai a Joinville, vai ver o espetáculo, Agora o senhor falou e não se hospeda. Agora o senhor falou na cultura, quem vai a Paris, que o senhor falou, na primeira vez, vai conhecer museu, na segunda quer comer. Como é que está a culinária do Joinville? Tá muito bem, nós acabamos de inaugurar uma coisa fantástica. Cozinheiro. Do empresário Moacir Borgo, a Piazza Itália, que é a reconstituição de uma praça Terra de medieval alemão, italiana. fantástico também. É, Comida não, italiana. a cultura italiana já é 20% é forte a influência italiana hoje em Joinville. E a Piazza Itália, entendeu? É um centro gastronômico. Você vai lá ver uma exposição de maquetes e de quadros e de desenhos do Leonardo da Vinci, e tem 3 opções de bons restaurantes, além de uma tratoria, para você almoçar. Agora, prefeito, só para concluir essa pergunta, nós estamos acostumados a receber o argentino de R$36, que é um turista pobre que só nos dá trabalho. Isso o Joinville também recebe. Agora, como é que o Joinville pode atrair turistas internacionais, não com a Esbaim, por exemplo, que não vai, o europeu não vem para cá, conhece Esbaim, uma comida típica da região. Como é que Joinville pode atrair com cultura e com culinária os turistas internacionais, que esse que tem um capital que pode gastar $100 por dia? Nós temos uma gastronomia muito interessante, Joinville. Temos, e muito diversificada. Agora, eu quero dizer o seguinte, nós temos, por exemplo, lá hoje em desenvolvimento, um grande projeto de uma marina internacional, certo? Para trazer turistas internacionais. Nós estamos investindo muito numa cancha de golfe, já temos, tá? Já temos um campo de golfe de 9 buracos, e estamos investindo para que tenhamos 18 buracos para trazer turista direto. Respondeu. Entendeu? Prefeito. Nós temos projeto, nós estamos modernizando o nosso aeroporto. O nosso aeroporto vai ser 4 vezes maior que o aeroporto. Com a ajuda do Fernando Henrique, Joinville. R$4 milhões o senhor recebeu do Brasil, está recebendo do Não, Brasil. são 4 milhões e 200 é o projeto. A Infraero entra com 2.800 e nós com 1.400. Prefeito, nós já estamos quase no finalzinho do programa. Eu queria falar um pouco do Luiz Henrique, cidadão, né? Se o Luiz Henrique não fosse político, o que ele seria? Um artista? Eu acho que eu seria professor, porque eu era professor e advogado, mas a profissão que eu mais gostava era de professor. Já chegou a sonhar com o Balé Bolshoi, não? É? Não, o Balé Bolshoi é uma bela realidade, não preciso sonhar com ele. Está lá em Joinville todo dia. E qual é o que o senhor está pensando agora para eventos em Joinville agora? Bom, agora nós estamos no projeto de montagem de uma orquestra filarmônica. Inclusive o maestro Júnior Medalha nos procurou, está indo lá, já esteve lá 2 vezes, está pensando em se radicar em Joinville e montar uma orquestra filarmônica internacional. E tem um projeto de trazer o Juarez de volta, não? Não, o Juarez é do mundo hoje. O Juarez vai estar de volta, porque vai ter uma galeria lá no Centro Cultural Antártico. É cidadão do mundo. Cidadão do mundo, né? Juarez é cidadão do mundo. E quem vai agora a Joinville é o Luiz Carlos Barreto e o Fábio Barreto. Me telefonaram semana passada. Algum projeto dizendo, cinema? não sei, eles disseram que querem ver a revolução cultural que está havendo em Joinville. E a fábrica da Antártica, que está se transformando... Nós transformamos uma fábrica de cervejas Como é que é? numa fábrica de sonhos. Uma fábrica de sonhos. Né? Ali nós estamos instalando vários museus, Museu da Bicicleta, Museu da Fotografia, Museu da Mulher, Museu Filatélico e o Museu Nacional da Cerveja. E quem está financiando isso? A prefeitura? Isso são vários empreendedores. E nós vamos ter lá uma cervejaria de nível internacional e também várias lojas e fast foods. Ou seja, uma grande fábrica nós estamos transformando num grande centro de serviço e de cultura. Agora, como é que desencadeou esse processo da aculturação de Joinville? Que é uma coisa fantástica, está repercutindo todo mundo. Quer dizer, o senhor hoje tem consciência de que o seu investimento cultural vai lhe dar respaldo para essa grande meta que é alcançar o governo do Estado? Eu acho que as coisas são dissociadas. Obviamente o senhor investiu também pensando nessa sua carreira. Eu trabalho muito nessa questão da cultura,
Porque eu tenho a visão de que a cultura é a base de tudo. Quer dizer, nós não tivemos cultura, por exemplo, a Rússia. A Rússia hoje tem metade do PIB brasileiro. Sabia disso? A Rússia tem o dobro do território brasileiro e tem metade do PIB brasileiro. Porque esse negócio de passar de uma economia planejada para uma economia de mercado virou a Rússia de perna para o ar. Agora, eu não tenho dúvida que dentro de 10, 20 anos a Rússia volta a ser uma potência. Por quê? Pela base cultural que ela tem. Agora, com essa disseminação cultural, o senhor está envolvendo as escolas, a juventude, a criança que está começando Tudo. na Eu escola? gostaria de convidá-los, inclusive, para ir a Joinville, para ver o que está se fazendo lá. Eu gostaria de ter esse privilégio de mostrar a vocês o que nós estamos fazendo lá. Prefeito, infelizmente nós estamos terminando o checkmate. Eu gostaria de agradecer. Por exemplo, eu queria acrescentar uma informação. Por exemplo, como eu tenho a consciência de que o analfabeto do terceiro milênio será o que não souber mexer com o computador e nem com a língua inglesa, nós estamos disseminando a computação e ensino da informática nas escolas e inglês na escola pública a partir da primeira série. Começamos esse ano. Prefeito, muito obrigado. Obrigado, Sardá. Obrigado. E eu espero você no próximo sábado, às meio-dia, aqui na TV BV. Um grande abraço e dê um checkmate na tristeza. Até logo.